Outra coisa curiosa também é que Carlos Magno não sabia ler e escrever, ele nunca soube ler e escrever. No entanto, ele era considerado uma pessoa muito culta, né? Vale lembrar que o conceito de letramento nosso é muito diferente do conceito de letramento do período carolíngio. Só para você ter uma ideia, saber ler era uma coisa, saber escrever era outra coisa, radicalmente diferente. Olá, meu nome é Arthur Costrino, eu sou professor do Departamento de Letras da Universidade Federal de Ouro Preto e também professor do Programa de Pós-Graduação em Letras. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o Renascimento Carolíngio. Para entender o que é o Renascimento Carolíngio, vamos discutir um pouco o que significa a palavra carolíngio e também a questão do nome Renascimento e quão próprio ele é ou não para caracterizar esse momento da história. Tá? Primeiramente, é impossível falar de Renascimento Carolíngio sem falar da sua principal figura. Essa figura, como sabemos, é o rei Carlos Magno, rei primeiro, depois imperador. O Carlos Magno, ele é o segundo rei da sua dinastia, da dinastia carolíngia. Essa dinastia ela foi iniciada não por um rei, mas sim por um prefeito ou guarda do Palácio Real, que era o avô de Carlos Magno, o Carlos Martel. O reino da Frânquia era um dentre muitos reinos formados depois da queda do Império Romano do Ocidente. Era governado pelos Merovingios, uma família, uma dinastia que se intitulava Merovingia. Porém, o rei Merovingio, já a partir do século VI, início do século VII, depois de Cristo, claro, o rei Merovingio ele já era quase que uma figura decorativa, sendo que quem de fato dispunha do poder era o prefeito do palácio. Era um título, então, que eles davam que também era um título que passava de pai para filho, um título hereditário, e era basicamente essa família que ocupava o cargo de prefeito do palácio, era uma família de nobres ligados à ala militar. Então, o avô de Carlos Magno, Carlos Martel, ele ocupava esse cargo de prefeito do palácio. Quando o rei morreu, o rei Merovingio morreu, era a função do prefeito do palácio apontar o novo rei, que deveria ser então descendente do rei, agora já morto. E Carlos Martel acaba não fazendo isso. Ele acaba se auto-intitulando Dux Francorum, então o comandante dos francos, e não aponta rei nenhum. Ele mesmo comanda a nação e acaba então, quando morre, acaba por não apontar nenhum rei. O filho dele, Pepino o Breve, então pai de Carlos Magno, assume o cargo de prefeito do palácio e acaba apontando sim um rei. Agora, ele mesmo. Ele se aponta rei dos francos. E agora, então, a dinastia, que era Merovingia, se torna de fato uma dinastia carolíngia, por causa de Carlos Martel. Quando Pepino o Breve morre, Carlos Magno, filho dele, assume o poder. Isso em 768 da era cristã. E ele tem como noção de poder, como ideia de poder, não tanto o pai ou o avô, mas sim Constantino III, que ele tem uma ligação, então, entre o poder da igreja e o poder real. Essa ligação entre o poder da igreja e o poder real vai ser importantíssimo para a gente pensar a noção do que foi, então, o Renascimento Carolíngio, ou melhor, as reformas propostas por Carlos Magno, que acabaram, então, sendo entendidas posteriormente por esse nome, Renascimento. Justamente por causa dessa ideia que Carlos Magno tinha, não só ele, mas enfim, que ele tinha a respeito do poder real e o poder da igreja, da união dessas duas coisas, dessa união que é indissociável nesse período, cujo exemplo para ele então é Constantino III, mas ele também se baseia nos reis do Velho Testamento, principalmente o rei Davi, um dos grandes exemplos de conduta real para Carlos Magno. E, não por acaso, na corte de Carlos Magno, que a gente já vai falar mais a respeito, era muito comum apelidos. Cada membro da corte tinha um apelido diferente. O apelido de Carlos Magno era justamente Davi. Na concepção de Carlos Magno, o rei ele é responsável pela salvação do povo que Deus deu a ele para governar. Tudo bem? Então, ele não era só uma figura exclusivamente política. A função do rei era também de guiar o seu povo para a salvação, assim como eles acreditavam. Como eu disse, ele sobe ao poder em 768 e desde cedo ele começa a formar em torno de si uma corte, uma corte formada por estudiosos, sábios, pessoas ligadas ao conhecimento da época. Mas a gente vai falar mais disso.
É importante lembrar que, primeiro, ele é o rei dos francos, depois ele acaba se tornando também rei dos lombardos. E no dia 25 de dezembro do ano 800, Carlos Magno é condecorado imperador romano pelo Papa Leão III. O Papa Leão III, nessa época, ele havia sido atacado um ano antes por inimigos e havia sido, aí as fontes divergem, né? A gente não sabe se ele foi mutilado ou se ele sofreu tentativas de mutilação, né? Algumas fontes dizem que ele foi mutilado, né? Cortaram-lhe a língua e os olhos. Outras fontes dizem que tentaram cortar a língua e os olhos, e outras fontes dizem ainda que cortaram a língua e os olhos, porém um milagre fez com que a língua e os olhos voltassem a crescer, né? Mas independente do que tenha acontecido, o Papa Leão III ele vai se refugiar na corte de Carlos Magno. O poder papal, então, acaba sendo totalmente dependente desse poderio militar de Carlos Magno. E até por conta disso, no dia 25 de dezembro do ano 800, né, o Papa acaba condecorando Carlos Magno como imperador romano. Então a gente tem que lembrar que não havia, então, imperador romano desde a queda do Império Romano do Ocidente. Então, há mais de 300 anos não havia imperador romano, e agora Carlos Magno se torna um. Então, já que a gente falou sobre a questão do poderio militar dele, é importante que a gente lembre que o tipo de governo que ele estabeleceu é justamente muito baseado em conquistas militares, saques, pilhagens, escravidão, etc. Né? Então ele invadia, né, junto ao seu exército. É importante lembrar que ele, principalmente no início do seu reinado, ele liderava os próprios exércitos em campo de batalha, e ele invadia então terras de outros povos e acabava tomando sob seu jugo essas terras. É famoso o caso da conversão dos saxões ali em parte da Alemanha, do que hoje é a Alemanha. É famoso por quê? Porque durante essa conquista de Carlos Magno na Saxônia, houve centenas de milhares de mortos, né? E além disso, esse povo saxão ele era pagão, né? Assim como boa parte ainda da Europa, né? Havia muitos tipos de rituais diferentes. Depois da entrada de Carlos Magno na Saxônia, quem não seguisse os rituais de batismo ou mesmo de enterro propostos pela Igreja Católica, que na época não se chamava católica, né? Propostas pela Igreja, né? Acabava sofrendo até pena de morte. Então é importante lembrar que, ao mesmo tempo que havia, por parte de Carlos Magno, esse incentivo ao aprendizado, que a gente já vai discutir, que faz parte desse termo do Renascimento, havia também a parte militar, que acabava conquistando muitas terras e trazendo muitas riquezas que acabaram financiando, né, também muito desse dito Renascimento. Justamente porque era importante para o rei guiar seu povo para a salvação, né, havia uma necessidade, que Carlos Magno assim entendeu, de melhorar a qualidade do clero. E mais do que isso, também trazer alguma unidade para o comportamento desses povos conquistados tão diversos, que se alastravam, né, por uma quantidade enorme de terras, né, quase toda a Europa Ocidental, quase todo o Império Romano, né, do Ocidente, quando do seu auge, né? Então, assim, como eram muitos povos distintos, com costumes diversos, o Carlos Magno sentiu a necessidade de fazer leis, de propor que houvesse uma correção, uma melhora, uma unidade política e também uma unidade na ação do clero. O cristianismo, na época, sofria influências de várias vertentes diferentes que se espalhavam pelas terras, né? Então, por exemplo, o cristianismo espanhol era muito diferente, né, do que se propunha, né, o cristianismo carolíngio, por exemplo. E esses debates teológicos acabaram ocorrendo na época de Carlos Magno, justamente para tentar dar uma unidade para esse cristianismo. Debates que muitas vezes ocorriam na corte, em Aachen, e na frente do imperador, na frente de Carlos Magno. Então, isso que a gente chama de Renascimento carolíngio é uma tentativa de correção e melhora da qualidade do clero proposta por Carlos Magno. E, nesse sentido, construção e fomento de monastérios era muito importante, porque esses monastérios, então, eles foram essenciais nessas reformas propostas por Carlos Magno para o clero, pois esses monastérios eles guardavam livros, né? Eles copiavam e propagavam as capitulares, dentre, né, outras coisas, claro. Então, o que são os capitulares? São atos administrativos ou legislativos editados pelos francos. Isso já havia antes de Carlos Magno, mas ele então começa a fazer esses
éditos, cada vez com maior frequência, tentando então dar essa unidade para todas as suas conquistas, para todas as suas terras conquistadas. E um fato muito importante que faz toda a diferença aqui para esse período, havia algo muito peculiar, né? Eles precisavam ter escolas, tudo bem? E essas escolas, elas atendiam não só quem habitava ali no monastério, mas também a comunidade local, né? Então, pessoas que não eram parte do clero atendiam essas escolas e nelas estudavam. São os monastérios que são os centros mais importantes que guardam e fomentam a atividade intelectual, né? A cultura letrada desse período. É importante lembrar que, por exemplo, na regra de São Benedito, que justamente regrava a conduta dos monastérios, não havia a ideia que os monastérios deveriam ter uma escola que atendesse as pessoas de fora dele, né? Portanto, essa ideia do monastério que atendesse a comunidade é bastante revolucionária para a época. E quando a gente fala de Renascimento, a gente está falando de uma retomada de um conhecimento de textos da Antiguidade Clássica, né, greco-romana. Claro, a maior parte dos textos são em língua latina. E só para a gente ter uma ideia, então, do quão importante foi esse período denominado carolíngio, ou seja, que sofre a influência e o financiamento de Carlos Magno, entre o ano 1 depois de Cristo e o ano 800 depois de Cristo, lembra, o ano 800 é o ano que Carlos Magno se torna imperador, certo? Então, entre o ano 1 e o ano 800, nós temos 2.000 fragmentos de manuscritos, tá? É o que restou. Agora, entre o ano 800 e o ano 900, ou seja, um período de 100 anos, nós temos 7.000 manuscritos. Claro, a gente pode falar, mas muitos podem ter se perdido. De fato, muitos manuscritos podem ter se perdido, a gente não tem ideia deles. No entanto, era muito caro produzir um manuscrito, era caríssimo, né? Então, só por meio de um investimento muito grande que era possível essa quantidade tão grande. Então, você vê essa diferença. Em 100 anos, foram produzidos muito mais manuscritos do que em 700 anos, né, os 700 anos anteriores. Além disso, esse é um outro dado muito importante, entre esses 2.000 manuscritos mais antigos, né, ou seja, entre o ano 1 e o ano 800, a vasta maior parte deles são cópias da Bíblia ou de padres da igreja. Já entre os textos clássicos, mais manuscritos foram copiados em 100 anos, né, esses 100 anos aí de influência carolíngia, do que em qualquer outro século, né, até o século XV. Só para você ter uma ideia do interesse que a corte do Carlos Magno tinha em fazer circular esse conhecimento que era, então, não era cristão, era um conhecimento que era anterior à fundação, né, ao aparecimento do cristianismo no mundo, tá? E que eles consideravam extremamente importante e relevante. Tanto eles consideravam extremamente importante e relevante que os principais modelos de escrita desses autores que habitavam a corte do Carlos Magno eram justamente Cícero, Suetônio, dentre outros. Portanto, nesse período especificamente de alta profusão e produção intelectual na corte do Carlos Magno, havia um interesse muito grande pela circulação de pessoas, né? Havia então estudiosos que vinham de todas as partes das terras conquistadas por Carlos Magno. Carlos Magno não era o único que reunia em torno de si pessoas ditas sábias, inteligentes. Outros reis de lugares menores da Europa também faziam isso era comum. Mas foi Carlos Magno que reuniu em torno de si os grandes, os maiores expoentes, sem limite de quantidade de pessoas, né, na sua corte, para que eles fizessem o quê? Para que eles dessem aula na escola do palácio, certo? Em que habitava Carlos Magno, ou seja, para os membros da corte, suas famílias, etc. E esses estudiosos, então, uma vez depois de passado um tempo na corte, né, acabavam indo para esses outros monastérios, onde eles, então, davam aula, copiavam manuscritos, escreviam textos e espalhavam o conhecimento. Outra coisa curiosa também é que Carlos Magno não sabia ler e escrever, ele nunca soube ler e escrever. No entanto, ele era considerado uma pessoa muito culta, né? Vale lembrar que o conceito de letramento nosso é muito diferente do conceito de letramento do período carolíngio. Só para você ter uma ideia, saber ler era uma coisa, saber escrever era outra coisa, radicalmente diferente. Saber escrever é considerado como uma técnica quase que assim, específica, né, para quem fosse copiar textos, né? Caso você não fosse copiar textos,
Você não precisava saber escrever, você poderia saber ler. E no caso do Carlos Magno, nem ler ele sabia. No entanto, ele era famoso, né, por pedir para que outros, claro, lessem em voz alta, que era assim que se lia na época em geral. Né? Se você não fosse um monge copiando o manuscrito, em geral as pessoas liam em voz alta. E pedia para ler para ele, né? E ele gostava muito, por exemplo, de Agostinho, né? Ele pedia para que lessem para ele a Cidade de Deus. Então essa circulação de pessoas, livros e conhecimento, né, ela se torna o ponto focal da política de Carlos Magno. Ou seja, além do prestígio que isso traz e do saber, mas também e talvez principalmente a esperança que esse conhecimento trazido de vários lugares, de todas as partes do Império, possa aumentar a qualidade do clero. E então o cristianismo da comunidade local poderia também melhorar. E, claro, melhorando o cristianismo, para que, de acordo com o que essas pessoas acreditavam, a salvação estava mais garantida. Mas então quem eram esses intelectuais que viajavam e faziam parte da corte de Carlos Magno? Primeiro que ele conseguia intelectuais de várias formas, inclusive pelo sequestro. A famosa história de um desses intelectuais, Paulo Diácono, na verdade ele foi até a corte de Carlos Magno para resgatar o irmão, que tinha sido sequestrado por Carlos Magno para que morasse lá e produzisse conhecimento. Aí Paulo Diácono, quando foi até a corte, acabou gostando e acabou ficando lá também para ajudar nessa produção. Mas então, além de Paulo Diácono, você tem, que era da Lombardia, por exemplo, você tem uma série de outros que eram de vários lugares diferentes. Então, por exemplo, Dungal, que vinha da Irlanda, Pedro de Pisa, Teodulfo de Orleans, Paulino de Aquileia, Angilberto, Rábano Mauro, Arno de Salzburgo, Modoíno, dentre muitos outros. Todas essas pessoas tinham algumas habilidades específicas, alguns conhecimentos específicos, e todos eles acabaram atuando como professores da corte, né, dando aula, por exemplo, para os filhos de Carlos Magno. O principal desses estudiosos era um monge saxão chamado Alcuino. Ele, então, conhece Carlos Magno numa viagem que os dois estavam em Parma, é convidado, então, para ficar na corte. Ele ainda volta para sua cidade de origem, York, fica lá mais alguns anos. Posteriormente vai para a corte do Carlos Magno, onde ele acaba se tornando o principal professor e o principal conselheiro também de Carlos Magno. É um dos poucos que Carlos Magno permitia que discordassem dele, né? E Alcuino, então, era chamado do homem mais inteligente que já andou pela Terra, né? Ele era versado numa vasta gama de assuntos, né? Ele reintroduziu, por exemplo, o estudo de lógica, né, que havia ficado já esquecido. Ele reintroduziu textos como o texto do Boécio, né, a Consolação da Filosofia. Ele produziu uma nova edição da Bíblia com correções e emendas, né, para melhorar a qualidade, até seguindo aí essas diretrizes de melhorar a qualidade do cristianismo, né, melhorar a qualidade do clero. Ele escreveu uma série de tratados sobre os mais variados assuntos, né, sobre o trivium quadrivium, sobre virtudes, etc. E além de todos esses tratados que ele escreveu, ele também escreveu uma quantidade muito grande de cartas e também de poemas, né, que são os principais documentos que a gente tem dessa época, né? As cartas, eles são mais de 300 que chegaram a nós, conservadas, né? E são os principais documentos que nós temos para estudar o período. Além disso tudo, ele também educou uma quantidade enorme da geração seguinte dos novos pensadores, que idolatravam Alcuino e tinham nele como grande exemplo a ser seguido intelectual, né, de vida, né, como um todo. E essa nova geração de pensadores acabou ocupando lugares de destaque, né, em vários monastérios espalhados pelos domínios aí de Carlos Magno. Então, como a gente pode ver, né, essa questão da renascença, o nome renascença, talvez se aplique. Né? Por que eu digo talvez? Porque, como a gente sabe, né, a primeira vez que foi usado o nome Renascença para falar da Renascença italiana foi um historiador do século XIX chamado Jules Michelet, que criou esse termo. E ele usou esse termo justamente porque ele odiava a Idade Média. Ele achava que dali não se salvava nada. Então ele cunhou, né, o nome Renascença, ainda que já aparecesse anteriormente, mas é ele que acaba usando de forma que acaba sendo adotado, né, pela academia como um todo. Né? E porque justamente esse nome Renascença talvez seja um pouco anacrônico, né, acaba se discutindo muito, assim, será que não houve outros períodos de cultivo
desse conhecimento da antiguidade. E como a gente pode ver, né, como eu espero que tenha ficado claro, nesse período carolíngio já havia sim uma preocupação muito grande, uma retomada desse conhecimento clássico sendo usado para melhorar, né, as pessoas que agora já não eram então pagãs, mas eram sim cristãs. E também é curioso então pensar que desses autores todos que eu citei, muitos deles, em muitos poemas e cartas endereçados principalmente ao próprio Carlos Magno, usam a palavra renascença, né, para se referir ao período que eles estão vivendo. Então, por exemplo, gostaria de ler para vocês aqui um verso do poeta Moduino. Ele diz o seguinte: Aurea Roma, iterum renovata renascitur orbe, que mais ou menos em português significa o seguinte: Áurea Roma, novamente renovada e renascida para o mundo. Então, como a gente pode ver, né, se por um lado talvez o termo renascença possa ser um anacronismo para se falar de outras renascenças, talvez até a italiana, talvez não seja então um anacronismo tão problemático assim para se falar desse cultivo da antiguidade na corte do Carlos Magno. Afinal de contas, ele queria então retomar toda a parte política do Império Romano, certo? Claro, o Império Romano já cristianizado, e também queria retomar, dentro desse cristianismo, a parte cultural, que durante muito tempo tinha o seu acesso muito precarizado. Bem, muito obrigado então, e até mais. E aí, gostou da aula? Se quiser aprender mais, confira a sugestão de leitura na descrição deste episódio. Este podcast foi editado pelo Serviço de Comunicação Social da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo.